Esse é Alto, um jovem que frequenta uma academia mágica, porém ele está em apuros, pois suas notas não estão indo nada bem. Caminhando pelo corredor, ele encontra com Lilia, que pergunta a ele como foi com o professor. Alto explica a ela que só tem até amanhã para firmar um contrato com um familiar, caso contrário, repetiria de ano. Lilia se sente mal por ele, já que ele tinha se esforçado muito. Alto estava andando pela biblioteca, procurando uma solução para o seu problema, e quando de repente um livro cai da prateleira em direção à sua cabeça. Ele leva o livro para casa, e lá ele acaba descobrindo que se tratava de um livro mágico de invocação. Fazendo todas as instruções do livro, ele acaba ativando o círculo mágico, quando de repente surge uma fumaça densa, e no meio dessa fumaça, ele fica surpreso e constrangido ao ver que ele tinha invocado uma garota com chifres e cauda. Ela então vai em sua direção e o provoca. Ele fica todo sem jeito e constrangido, já que ela estava sem roupas. Ela pergunta o que ele queria, e ele pede para ela ser sua familiar, só que em troca ela queria um pouco de sua mana ao beijá-lo. Ela se apresenta para ele como Vermelho, então Alto oferece roupas de sua irmã e pede para ela ir se vestir. Ele explica a sua situação para ela, sobre não conseguir um familiar, e ela diz que faz sentido dele não conseguir um familiar, já que ele possui uma alta quantidade de mana, fazendo a maioria dos familiares se afastarem dele. Então Alto pergunta se ela é um demônio, e ela responde que sim. Ele então pergunta para ela, do porquê dela ter aceitado o contrato, e ela diz a ele que ficou presa no livro por tanto tempo, e que graças a ele, que ajudou ela a escapar dali, acabou aceitando ser sua familiar. Ele até pergunta quem tinha selado ela no livro. Ela então pergunta para ele se ele queria realmente saber o motivo pela qual ela foi selada ali. Ela então chega no ouvido dele e fala que fez coisas impertinentes. Ele fica sem jeito e acaba perguntando se ela era má, e ela simplesmente ri. No dia seguinte Alto apresenta Vermelho como familiar para o professor, que inicialmente não acredita, já que Vermelho tinha aparência humana, e ele nunca tinha visto algo parecido. Até que a Vermelho mostra o selo do contrato para ele, ele então acaba aprovando o Alto para o segundo ano. Durante as aulas, Lilia ficou com ciúmes ao ver Vermelho se esfregando em Alto no meio da aula. Lilia, incomodada com isso, começa a gritar, o que fez ela ser expulsa da aula. No final da aula, Lilia vai atrás de Alto e pergunta quem é essa para ele. Alto começa a se recordar que Vermelho optou-se em esconder os chifres e a cauda, pois os humanos desprezam os demônios. Então Alto apresenta Vermelho para Lilia, que acaba desafiando Alto para um duelo, que no qual se ela ganhasse, ele tinha que deixar a Vermelho em seu quarto e só chamar ela quanto for preciso. Vermelho acaba aceitando, mas com a condição que se eles vencerem, a Lilia tinha que fazer qualquer coisa que o Alto quisesse. Lilia aceita os termos. Começa o duelo. Lilia então invoca um espírito do vento para ajudar no combate. Lilia lança um ataque de vento, mas Vermelho fica na frente de Alto para receber todo o impacto do ataque, que ao atingir forma uma enorme fumaça. De repente Vermelho sai daquela fumaça, como se o ataque de Lilia fosse nada, deixando todos ali surpresos. Então, Vermelho começa a olhar e sorrir para Lilia, até que acaba acontecendo algo. Alto e Vermelho ganharam o duelo, e agora Lilia tinham que fazer qualquer coisa para Alto, e Alto então pede para Lilia ser amiga de Vermelho. As duas dão as mãos e prometem ser amigas. Em casa Vermelho pede mais um pouco de mana para Alto. Depois de pegar mana, Vermelho diz para ele que os humanos normais não suportariam o poder de um demônio. Mesmo com um contrato, eles acabariam morrendo por ter sua mana drenada. Ela então acaba sugerindo uma outra maneira mais eficiente, mas Alto fica muito constrangido com a situação e diz que só vai ficar nos beijos mesmo. E esse foi o resumo do primeiro episódio de Quem Sou no Vermelho. Deixe seu like e até a próxima!